Quer descobrir os impactos do coronavírus no futebol inglês? Então fica aqui com a gente que a gente te atualiza. Senhoras e senhores ligados no canal da PL Brasil no YouTube, eu sou o Lucas Sanches, ao meu lado Júlio César Puiati. Hoje o cumprimento é diferente, né, Julião? Hoje é sim, respeitando as normas. Pessoal, hoje o tema do nosso vídeo é seríssimo. Nas últimas semanas, o coronavírus tomou o mundo, partindo da China, ganhou a Europa, as Américas e agora já é uma pandemia, Julião. E, obviamente, afetou o nosso querido futebol, já era esperado, inclusive, pela saúde de atletas, torcedores, dirigentes, enfim. Mas a situação é que tá tudo parado, não só na Inglaterra, também em outros países da Europa. Aqui no Brasil tá começando a parar tudo. E a gente vai dar uma recapitulada, né, Julião? O que aconteceu lá desde os primórdios, os primeiros dias ali no comecinho de março, o que aconteceu para o coronavírus virar o que ele virou hoje para a Premier League. E relembrando que a Premier League foi uma das últimas, né? A parar realmente. Então o pessoal já estava ficando preocupado, teve um vai e volta, teve reunião, umas pessoas foram contaminadas, mas realmente parou e a gente vai recapitular os principais eventos, né? Que começaram no dia 12 de março, mais ou menos assim, só pra gente ter um ponto de início, né? Foi no dia que o Brendan Rodgers, de manhã cedinho, deu uma entrevista avisando que 3 pessoas do Leicester estavam com sintomas do coronavírus e por isso foram isolados como forma de segurança, né? Ainda não se sabe se são jogadores, funcionários, se testou positivo, mas foi o primeiro alarde, assim, de que o bicho estava pegando na Inglaterra, né, Sanches? O pessoal já começou a ficar um pouco alerta. A gente viu que o vírus está atingindo pessoas comuns, agora já está chegando para o meio do futebol. E no começo da tarde, ainda no mesmo dia, a EFL falou que os campeonatos iam rolar normalmente, Julião. Agora a gente pensa que é um absurdo, mas o pessoal achou que estava certíssimo. Vamos seguir o futebol e tudo bem. Mas não estava tudo bem. A Premier League seguiu na mesma onda e falou que ia continuar rolando futebol. Ou seja, na quinta-feira, 12 de março, a Premier League estava rolando normalmente, Julião. Sim, a rodada que seria disputada no fim de semana das 4 divisões profissionais da Inglaterra rolariam normalmente e de portão aberto. Liberado para todo mundo, média de 50, 60 mil por estádio. 10 estádios, com muita gente. Sendo que o campeonato italiano já tinha sido paralisado, a La Liga já tinha sido paralisada, a Champions também, e só a Premier League que vai continuar. E ainda no mesmo dia, depois que a Premier League e a EFL admitiram que as rodadas iam rolar normalmente, aí rolou uma coisa que foi complicada. Primeiro, o Benjamin Mendy, lateral do Manchester City, se isolou de forma voluntária porque ele descobriu que um membro da sua família estava com sintomas do Covid-19. Então ele quis se preparar, quis ficar de quarentena própria na sua casa, porque vai que era o Covid mesmo, né? Foi prudente, sem dúvida. E logo depois, aí a notícia que fez a Premier League mudar de opinião, Começaram as pauladas aí, né? De noite, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, testou positivo para o Covid-19 e aí foi o primeiro caso que veio à tona confirmado de pessoas envolvendo diretamente a Premier League e, se um técnico de um time como o Arsenal foi diagnosticado com a doença, não tem como rolar a rodada, né? E um técnico tem mais contato com profissionais do clube até mesmo do que os jogadores. Pois se a gente pensar, o técnico ele participa da gestão do clube em diversas frentes ali que o jogador nem imagina em passar. Só que esse não foi o único estouro desse dia. Ainda no dia 12, na quinta-feira, o jovem Kalou Hudson-Odoi do Chelsea também foi diagnosticado. O time já emitiu nota, foi uma grande preocupação, porque era o primeiro jogador que se teve aí uma notícia publicamente, e o Hudson-Odoi novo, tem aí o quê? 19, 20 anos, e inclusive não está na faixa etária considerada grupo de risco do coronavírus. Pois é. Foi algo um pouco além do imaginado para todo o contexto de Premier League. Então já foram aí 2 bombas no mesmo dia, e por enquanto a Premier League não tinha feito nada a respeito. Aí nesse mesmo dia, na quinta-feira, depois desses casos terem vindo à tona na imprensa, a Premier League, que já tinha falado que ia rolar a rodada, aí ela emitiu um comunicado oficial no Twitter, nas redes sociais e no site oficial, falando que ia se reunir de novo com os times na sexta-feira de manhã cedinho para ver se continuava com a rodada. Antes mesmo disso, alguns clubes, o Everton e o Bournemouth, eles anunciaram um isolamento voluntário. Não tinha ninguém confirmado, não tinha ninguém com suspeita, mas o pessoal obviamente estava preocupado. Nisso veio a reunião da Premier League, campeonato suspenso até o dia 4 de abril, inclusive um amistoso da seleção da Inglaterra contra a Dinamarca, vamos recorrer aqui a colinha, Dinamarca e Itália.
Os 2 amistosos que a Inglaterra tinha, também suspensos pela Football Association. Esse foi o dia 13, a sexta-feira 13 da Premier League. Foi o dia que as ligas bateram o martelo, né? Não só a Premier League, mas também a EFL e a Women's Super League, que é o campeonato feminino da Inglaterra. Também então suspenso. todo mundo juntinho decidiu que vai parar até o dia 4 de abril. E eles colocaram esse deadline para eles se reunirem de novo e ver se vai continuar com a quarentena, com as medidas de proteção, de segurança, ou se podem voltar com o futebol. Mas eu acho que vai ser muito difícil, cara. 4 de abril é uma data muito apertada. Eu acho que vai demorar alguns meses até essa doença, até esse surto ser controlado no mundo inteiro. Então, provavelmente, dia 4 de abril ainda não teremos Premier League. Pouco mais de 15 dias É. para você poder reunir de novo e tentar tomar uma providência. E os dirigentes do futebol não podem fazer nada para conter o vírus, então isso não depende deles. Eles estão simplesmente se dando um tempo para refletir, pensar como fazer, como terminar essa temporada, não só na Inglaterra, como o Julião falou, em toda a Europa. Precisou de tempo. Esse foi o grande ponto dessa reunião e dessa data. Então, recapitulamos os eventos aqui, né, Sanches? Então, bora falar como que ficou a tabela da Premier League depois da paralisação? Foram 29 rodadas disputadas, pessoal. Se liga aí na telinha. Liverpool em primeiro, com 82 pontos. Logo abaixo, Manchester City com 57, uma larga vantagem. Compondo o G4, Leicester em terceiro, Chelsea em quarto. Aí também a briga está muito aberta, né, pelas vagas da Europa League, né? Tá o Manchester United em quinto, com 2 pontos de diferença para o Wolverhampton, que está em sexto. Aí em sétimo, Sheffield United, oitavo, Tottenham, nono lugar, o seu rival, o Arsenal, e em décimo, o Burnley. E a metade de baixo da tabela, Sanches? Então, Julião, já do lado de lá da tabela, como dizem alguns aqui em Minas, a gente tem o Crystal Palace em 11º, logo depois o Everton, que está mal no campeonato, em 12º, junto com o Newcastle, depois o Southampton em 14º, Brighton em 15º, já na zona meio perigosa, West Ham em 16º, o Watford em 17º e já na zona da degola, Bournemouth, Aston Villa e o lanterninha Norwich, fechando a tabela da Premier League até as 29 rodadas, quando foi paralisado. Então, depois da paralisação da Premier League, os times pararam completamente, fecharam suas portas, centros de treinamentos também não estão funcionando mais, jogadores em casa, funcionários em casa. E tem até jogador aí fazendo desafio de embaixadinha com papel higiênico. Tem. Firmino tocando piano. O pessoal tá aproveitando para se descobrir também, né, Julião? Eu vi inclusive uma entrevista com alguns jogadores brasileiros para a ESPN, o Bernardo, que joga no Brighton, o William do Chelsea. Eles estão fazendo o que dá para fazer. Tem gente que tem academia em casa, tem gente que tem um campinho ali no quintal, faz um exercício, mantém pelo menos a boa relação com a bola. Tem um outro ponto importante também. Agora, neste mês de março, a Premier League ia inaugurar o Hall da Fama, que estava sendo muito esperado por torcedores, próprios membros que ainda jogam na Premier League e podem entrar nesse Hall da Fama. Está suspenso, não vai rolar mais. A gente aguarda essa expectativa aí por algum tempinho, mas também não é prioridade para agora, né, gente? Os 2 primeiros nomes do Hall da Fama iam ser divulgados agora em março, né? Mas pelas circunstâncias, a gente total entende, Perfeito. Fica para depois, isso não é prioridade. E também vale falar que todos os clubes da Premier League estão ajudando, doando alimentos, doando produtos, e para fazer esse auxílio, né, para as pessoas na Inglaterra que não tem como ter recursos para poder tratar a doença, recursos para poder fazer o teste. Então também está bem legal essa prática humanitária por parte da Liga e dos clubes. E agora, pessoal, e eu transmito a pergunta para você, Julião. Estamos chegando aí agora nessa gravação já da metade de março para mais. A gente teria aí 2 meses de temporada. O que fazer com a Premier League, Julião? Você me falou aí antes da gente gravar 4 opções que estão sendo muito comentadas. Vamos ver o que dá, o que não dá para fazer, porque tem ideia meio doida nesse meio aí, né? Inclusive, na quinta-feira desta semana, os clubes da Premier League vão se reunir justamente para falar sobre isso, hein? As 4 opções que tanto a imprensa local, quanto dirigentes, jogadores, torcedores e todo mundo estão discutindo são as seguintes. Eu vou falar aqui para vocês e aproveita e deixa nos comentários qual é a preferida, o que vocês acham que pode ser de melhor feito Prestar atenção. para encerrar essa temporada problemática, né? Primeira opção, pessoal, que o pessoal está discutindo. Encerra a Premier League com 29 rodadas, não tem mais jogo. Os 20 clubes permanecem, o Liverpool é campeão, porque a diferença de pontos é enorme para o segundo lugar, e sobem os 2 da Championship de forma direta, ou seja, não vão ter os playoffs da Championship da segunda divisão. E aí a temporada seguinte seria disputada com 22 times. 22 times na Premier League, mas isso acaba não afetando as divisões inferiores, né? Porque se você pensar, sobem 2, mas também
sobem 2 da de baixo para poder jogar na sua. Então, uma coisa anula a outra ali, os 2 times que faltam são recompostos e acaba ficando elas por elas. Só a Premier League seria com 22 times. É meio estranho pensar isso, né? E, Julião, segunda opção, qual que é? Segunda opção é também encerrar a temporada com as 29 rodadas disputadas, mas aí caindo os 3 da zona de rebaixamento, aí não tem escapatória. Aí o pau quebra. Terceira opção. A terceira opção é anular completamente a temporada 2019/20, como ela se nunca tivesse existido. Ou seja, o Liverpool não seria campeão, né, Sanches? É isso mesmo? Finalmente o Liverpool ia ganhar a Premier League, mas não. Só que não. Daqui a pouco a gente comenta. Quarta opção, Julião. E a quarta, que eu acho que você vai concordar comigo, é a mais plausível, né? É esperar esse surto, aproveitar que a Euro foi adiada de 2020 para 2021 e terminar as rodadas do campeonato inglês, mas só que em outra data, quando realmente der e a doença estiver controlada. Eu acho muito difícil tirar esse título do Liverpool por causa de um fator externo, praticamente impossível e injusto com o fator esportivo. Mas vamos focar nessa opção que é a mais prudente de todas. A gente para o campeonato, quando encerrar esse surto, quando tiver condição de saúde para os jogadores voltar a campo, o pessoal completa essas rodadas. Claro que pode ter muita alteração, mas a gente vai lembrar também, vamos supor, daquele caso com o juiz Edilson Pereira de Carvalho aqui no Brasil em 2005, foram 10 jogos apitados por ele, se eu não me engano, que foram cancelados e jogaram de novo. O pessoal colocou no cronograma de partidas do Campeonato Brasileiro todos os 10 jogos e deu para fazer. Agora a gente pode simplesmente estende um pouco as férias dos jogadores, encurta a pré-temporada agora já no meio do ano, a próxima temporada dá uma enxugada também, faz os jogos mais próximos. É um esforço necessário a se fazer pelo bem da organização. Não é prioridade, óbvio, não é o que tem que ser tratado, mas falando de futebol, tem que voltar? Tem que voltar. Vamos fazer da forma mais correta, que é jogando tudo. Pessoal, o coronavírus não é brincadeira. Tem gente que ainda tá levando na maciota e isso é horrível, porque já são praticamente 200 mil casos registrados no mundo inteiro, mais de 7 mil mortes confirmadas, o pau quebrando na Itália, na Ásia, e tem gente que não tá levando a sério. Então cabe a nós aqui também, né, Sanches, como formadores de opinião, como youtubers, como jornalistas, deixar aqui a reflexão para o pessoal levar a sério e seguir as normas de segurança, né? Gente, é muito fácil, né, Júlio? A gente não tem o hábito de fazer, então parece que é difícil, mas não é. É coisa simples, gente. Vamos higienizar a mão, vamos evitar um pouquinho o contato direto. Vocês viram como eu e o Julião cumprimentamos aqui? A gente ainda leva no bom humor um pouco, mas a gente está se cuidando. Quem tiver sintoma, se informe. A informação é a melhor porta de entrada para você sair dessa. A gente tem que evitar os grupos de risco, que a gente sabe, são os idosos, são pessoas com outras doenças, inclusive doenças respiratórias. Vamos evitar essas pessoas. E um recado importante, a máscara não te previne do coronavírus, gente. É muito importante saber disso. A máscara impede que você passe o vírus para frente. Então, se você não tem o vírus, você não precisa usar máscara, porque tem diversas outras formas da gente contrair esse vírus que não sejam boca e nariz. Fica dado esse recado, a gente se preocupa com todos vocês, inclusive com a nossa saúde, com a saúde dos nossos ídolos lá na Inglaterra, na Europa, e a gente só espera, né, Julião, que tudo isso acabe o quanto antes, que ocorra o menor número de mortes possível, menores danos possíveis e que a gente volte a falar apenas de futebol, de Premier League aqui no nosso canal do YouTube, né? É isso aí, o coronavírus é uma reação em cadeia, então se você evitar o máximo possível lugares com muita gente, com aglomerações, se você tiver a oportunidade de poder ficar em casa e não atrapalhar a sua vida, faz esse esforço. E se porventura você ficar em casa, tiver necessidade de ficar em casa, vamos bater um papo com a gente lá no Twitter, no Instagram, no nosso blog, tanto na PL Brasil quanto na Chelsea Brasil também. Sem dúvida. A gente está lá para poder conversar, tirar dúvida, relembrar momentos históricos, então o conteúdo não vai faltar e você não vai ficar com saudade do futebol inglês. Enquanto isso, a gente se ajuda e até breve a gente vai falar de futebol. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal da PL Brasil se você não é inscrito, deixa o like aqui nesse vídeo que é muito importante para a gente pegar um alcance maior na plataforma. E não se esqueça de seguir também a gente nas redes sociais. Pessoal, se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo aqui na PL Brasil. Um abraço e até mais!